Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Ensino de Filosofia para o Ensino Médio. Nesta nossa primeira unidade da disciplina de Filosofia do Ensino de Filosofia, teremos um foco voltado à filosofia como disciplina escolar. Um assunto que talvez exploramos lá em nossa graduação, em outro momento, em um curso de capacitação, mas afinal, primeira questão, por que trabalhar a filosofia como disciplina escolar? Ao contrário de matemática, português, história, geografia, ciências, mais tarde biologia e suas repartições, nós temos uma entrada um tanto atrasada da disciplina de filosofia no currículo da educação básica, sobretudo no ensino médio. Há uma série de ações muito bem sucedidas em alguns estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, os quais também inspiraram uma retomada dessa disciplina acontecida no início da década de 2000, no caso do Centro-Sul do Paraná, de modo especial de 2006 para frente, houve um ingresso sistemático dessa disciplina no ensino médio. Muito bem, pessoal, e por que então, a nós que somos professores ou pretendemos ser professores de filosofia, este assunto importa? Importa observar porque houve algum avanço, retrocesso, problema mal compreendido, além disso também uma falta de vontade política em vários momentos da história brasileira, nos quais culminaram então com, ora, a entrada, ora, a retirada parcial, ora, a retirada completa da disciplina de filosofia. E uma preocupação, que até é uma inquietação de minha parte, é que o nosso alunato observe o seguinte: em vários momentos, ao longo de nossa história, inclusive antes dos anos de chumbo, não só por uma retirada por razões ideológicas ou matéria alegada como subversiva, havia reclamações, inclusive até trabalhos escritos sobre isso na atualidade, para nossa tristeza e reflexão, em que muitos profissionais que lecionavam filosofia não conduziam à altura o seu trabalho. Ou seja, não só por uma aula mal preparada, o que também é grave, mas quando nós observamos alguém que não teve um certo trato com textos à altura daquele público, com problemas filosóficos bem delineados e com relações entre aquele assunto que, em tese, era para ser de filosofia e a vida cotidiana do nosso público. Fique, então, este pensamento para você se incomodar também. É mais uma provocação. Muito bem, pessoal, nessa nossa unidade 1, esse foco de entender a filosofia como disciplina escolar, obrigatoriamente iremos passar por um histórico, no qual a filosofia está figurando no currículo ou não da educação básica brasileira. Muito bem, o nosso foco é o ensino médio. Reconheço, como alguns de vocês também já observam, e louvo ações da inserção de filosofia no ensino fundamental. Há partes do país, e até algumas regiões do Paraná, em que do 5º ao 9º ano nós temos a oferta dessa disciplina. Infelizmente, por enquanto, na maioria das vezes, é relegado à iniciativa privada. Quem sabe logo a rede pública também possa aderir a esta alteração. Muito bem, minha gente, então, falando do histórico, nós iremos nos basear basicamente em 3 tendências de filosofia ora ensinadas no Brasil. A primeira delas, antes de termos a escola organizada tal qual nós conhecemos, foi oferecida por padres jesuítas a filosofia tomista num certo formato de organização e preparo enciclopédico, que também tem suas contribuições. Houve certos problemas? Sim, porém ela também teve seus avanços. Na sequência, nós tivemos um modelo de filosofia positivista, bem na linha de Auguste Comte mesmo, reducionista, com seus problemas linguísticos, com seus problemas de visão do mundo restrita. E o que nós acabamos percebendo? Muito da nossa prática pedagógica de professor de filosofia hoje ainda respira áreas do positivismo. Certos elementos formais, conceitos mal explorados, problemas que não são enunciados da forma que mereciam, e algumas outras questões remontam, infelizmente, a uma certa herança positivista. Tão grave quanto isso, em termos de prática escolar, é a elaboração ou a detecção de materiais didáticos nos quais não aparecem quase textos de filósofo, quase não aparecem problemas ou problematizações, além de outros quesitos. E também outro modelo de filosofia que veio a dar sua contribuição e também oferecendo problemas na sala de aula é o marxismo. Como sabemos, o materialismo, seja ele histórico ou dialético, acaba desembocando em uma restrição da visão de mundo.
E nós, como professores de filosofia, antes de sermos adeptos de uma ou outra tendência, o que não vem ao caso aqui, termos o nosso apreço ou nossa discordância ou reserva em algum sistema filosófico, temos de convir que o que devemos oferecer ao nosso aluno é um conteúdo aberto, o qual ele irá se decidir sociopoliticamente, ele irá se envolver em uma outra causa e não fazermos propaganda ou assumirmos uma bandeira específica. Muito bem, como estamos entre iguais, estamos entre professores, o que é a nossa preocupação nessa disciplina? Feito o breve histórico, tratar justamente da nova LDB, a Lei 9.394/96, a qual favoreceu um lento, porém ainda confuso, reingresso da filosofia. Depois tivemos a complementação, feita na altura de 2008, a qual organiza mesmo e estipula a presença obrigatória de nossa matéria no ensino médio. E depois, para findar essa nossa disciplina, nós iremos tratar de algumas competências, ou seja, o que é a função da filosofia no ensino médio, e, por outro lado, de algumas habilidades. Habilidades, por sinal, são aquelas contribuições que a disciplina gerará em sua vida após cursá-la. Então, neste cenário, nós iremos tratar desta primeira unidade, buscando justamente entender a necessidade de a filosofia ser uma disciplina escolar, sistematizada, organizada, mas que não perca o caráter problematizante, instigador, histórico, além disso também o valor do conceito, o valor da pergunta e tudo aquilo que compõe o rol de preocupações filosóficas. Minha gente, basicamente por hoje é isto, fico por aqui e me coloco à disposição tanto nesta como nas outras 3 unidades as quais teremos para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado e bons estudos!